Olá, eu sou a jornalista Daniela Debem, do Sonar Jornalismo, um projeto independente que começa para cobrir as eleições de 2024 aqui em Rio Grande. Para isso, nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura. E hoje a nossa conversa é com a candidata da Frente Popular, Darlene Torrada, do Partido dos Trabalhadores. A apresentação é minha, Daniela Debem, e a técnica é do meu colega jornalista José Bruno Bratti. Para garantir a isonomia entre todos os candidatos, a entrevista terá duração de 1 hora e após nós vamos dar 3 minutos para que os candidatos possam fazer as suas considerações finais. Nós vamos começar a contar o tempo a partir de agora. Olá, seja bem-vinda, Darlene. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Obrigada, Daniela. É um prazer poder estar conversando com a comunidade, mais essa oportunidade, né? Nós temos buscado aproveitar todas as oportunidades de diálogo para poder apresentar as nossas propostas para que a comunidade possa ter melhores condições de escolha, né? Esse é o processo democrático, é assim que a gente constrói cidadania. Então é muito bom estar aqui e participar contigo dessa entrevista. Queria começar te perguntando em relação à tua entrada na disputa. A gente teve a questão da renúncia do candidato Halley e o anúncio da tua candidatura em substituição, então. E tu entras agora um pouco, né, por volta de 1 mês antes das eleições. Tu considera que isso atrapalha um pouco a disputa? Como é que tu vê isso? Eu brinco que eu cheguei no início da reta final, né? Mas por que eu entendo que não atrapalha? Primeiro, porque esse é um processo coletivo. Eu já estava trabalhando, eu coordenei o movimento da construção do plano de governo e eu estava na coordenação geral da campanha do Halley, né? Então eu já estava conhecendo, fazendo a discussão, nós já estávamos trabalhando coletivamente, né? Então a minha entrada ela se dá por uma necessidade de uma situação de saúde do Halley e nós somos esse coletivo, né? Eu não estava no pleito por opção, né? As pessoas me perguntam, que bom que eu estou tendo a oportunidade contigo de dizer isso, né? Eu concorri em 2020, onde eu fiz mais de 34 mil votos. Muitas das pessoas diziam, mas tu eras a candidata natural. Eu, neste momento, entendia que o Halley era a melhor pessoa que podia nos representar. Ele também tinha sido candidato a deputado, né? E tinha feito 30 mil votos aqui em Rio Grande, então também era uma pessoa capacitada para isso, né? Mas no momento em que ele não pode e se vê impedido, é óbvio que eu não iria deixar este projeto sem uma resposta, principalmente considerando a realidade que a gente vem vivendo, né? Então, estou aqui com toda a minha energia. Pode sim ter perdido alguma coisa no tempo, mas eu quero que a gente possa compensar isso a partir do diálogo com a comunidade, uma comunidade que já me conhece, que já conhece a minha história, né? E a gente vai novamente apresentar o nome e colocar esse projeto à disposição da comunidade com muita vontade e com muita energia, né? A gente tem começado as nossas entrevistas falando um pouco da gestão ali da prefeitura, das secretarias, e algo que está no plano de governo é de se falar em uma gestão eletrônica, centralizada, que tem integração entre os dados e os cadastros das secretarias. A gente já teve o governo, né, com a Frente Popular, com o PT nesses 8 anos, né, 2 mandatos. Eu queria entender, assim, vocês conseguiram avançar nessa área? O que precisa ser feito ainda? Não se conseguiu naquela época fazer? Como é que... Então, a gente conseguiu avançar, né? Existe um projeto de cidade digital que foi aprovado na época no governo Alexandre, um projeto que eu participei da elaboração do projeto e da captação desse recurso. Esse projeto, ele já... a gente costuma dizer, já fez o cercamento digital do município, então já tem fibra ótica específica para isso. E o objetivo era justamente a modernização da gestão. Uma modernização que diminua a burocracia, que aumente a agilidade de resposta, que dê mais transparência e possibilidade de controle social e, muito mais do que isso, dê segurança para o usuário, né? Poder conhecer e acompanhar os seus processos. Então, hoje, eu sei que esse projeto
andou muito pouco, né? E eu tenho conversado com as pessoas, tipo, já existem a rede lógica já está toda posta, já existem equipamentos que a prefeitura adquiriu, mas não implantou ainda. Então, esse projeto ele prevê a implantação de equipamentos e a informatização, vamos dizer assim, direta em todos os serviços do município, né? Seja na área da saúde, da educação, da assistência, unificando essas informações. E a gente entende que isso precisa ser colocado em prática o mais rápido possível. Isso vai agilizar o atendimento, vai fazer com que a comunidade tenha o poder do controle, e eu vou te dar alguns exemplos, como na questão da saúde, né, Dani, que hoje, tu não tendo prontuário eletrônico, tu vai ser atendido, normalmente, quem tem a tua história é o posto referência teu da estratégia de saúde da família, né? Mas se tu precisar ser atendido numa UPA, e por exemplo, tu és diabética, ou tu tens alguma alergia, e a UPA não tem acesso a esse prontuário, tu corre um risco grande de vida, inclusive, por isso que eu gosto de dar o exemplo da saúde. O que vai acontecer com esse prontuário eletrônico? Qualquer serviço público, seja do próprio município ou do estado, vai poder ter acesso à medida, né, liberando nas camadas possíveis serem liberadas, né? Mas vai poder ter acesso e vai poder tornar mais transparente. Vou para outra área, que é a área do desenvolvimento, que eu recebi muita reclamação também do pessoal que trabalha com liberação de obras, do pessoal da construção civil, né, que depende da Secretaria de Planejamento, que depende da Secretaria de Meio Ambiente, e não consegue acompanhar seus processos, não sabe como está andando. Existe hoje na prefeitura uma coisa chamada protocolo digital, que tem ali os registros realmente, mas isso não é transparente, isso não tem estabelecimento de prazos, né? Porque não é só implantar o sistema eletrônico, é organizar esses sistemas com prazos, com responsabilidades, para que realmente ele tenha um fluxo, né? A gente vê muito acontecia na época da gestão do Alexandre com esses PDs, que já tinha sido uma etapa de avanço, né? Esses protocolos digitais, que o protocolo vai para a Darlene, volta para a Dani, vai para a Darlene, e o processo não anda. Então esses processos eles precisam andar. Falando ainda de gestão, mudando um pouco de assunto, mas ainda de gestão, é uma coisa que as pessoas perguntam muito. A gente tem a questão das obras públicas, e um exemplo que eu fiquei pensando é a questão do ginásio, do Farido Salomão, por exemplo, que a gente teve a interdição em 2013, se não me engano, aí o governo Alexandre tentou fazer essas obras, mas até o fim elas não se realizaram, né? Não foi entregue. Agora está sendo feito ainda, e tem essa questão das obras públicas, da agilidade, de contratação de empresas, e essas empresas abandonam muitas vezes a obra. Existem ferramentas que o governo pode usar para que isso não aconteça? É que vamos perguntou do Farido Salomão, é importante porque realmente quem interditou foi o governo Alexandre, porque ele não tinha condições de funcionamento, colocaria em risco a vida das pessoas. Nós trabalhamos no projeto e eu no segundo mandato, Alexandre especificamente, trabalhei nesse projeto. Nós deixamos recursos captados para a reforma e deixamos projeto pronto e empresa licitada. Nós listamos umas 2 empresas. Já começou. Exatamente, começou. Uma delas abandonou e a outra delas nós rompemos o contrato porque a empresa não tinha condições de executar e colocaria o projeto todo em risco. Mas essa terceira estava trabalhando. Eu não sei te dizer o que aconteceu nesse ínterim. Eu uso mais como exemplo dessa questão da demora. Não, mas foi bom de falar, né? E aí ficou parado 3 anos e meio. E eles retomaram agora no início do ano essa obra. Que bom que está saindo, tá? Eu não sou do tipo que não quer, eu quero mais. É que sai porque eu trabalhei antes para que isso saísse, né? Então, que bom que está saindo, né? Mas nós precisamos sim. Eu dizia isso para esse grupo de empresários do Sinduscom numa entrevista, que se queixavam, né, da demora, da burocracia, da falta
de agilidade nos processos, e eu me solidarizava com eles, dizendo que eu, enquanto gestora de obras no município, nos últimos 4 anos, também senti essa dificuldade, porque a obra pública ela passava pelo mesmo processo de licenciamento que as obras privadas, né? Então a gente viveu isso, e por ter sofrido isso, a gente também tem uma proposta de dar maior agilidade, maior transparência também na obra pública. Chegamos a implantar isso, que é a educação ambiental nas obras públicas. Foi feito um programa de acompanhamento dessa obra pública para evitar o desperdício, para evitar o impacto ambiental que essas obras causam. A gente sabe que toda obra ela causa um impacto ambiental, então começamos a trabalhar também com o cuidado junto com a FURG nisso, né, com o cuidado da gestão ambiental da obra e também um trabalho de educação ambiental com a comunidade do entorno que vai usufruir dessa obra. E com isso, por que eu estou te dizendo? Nós criamos uma coisa que foram chamadas comissões de acompanhamento de obras pela própria comunidade. Então isso fez com que muita obra terminasse bem mais rápido, porque a própria comunidade, isso aconteceu muito em vários bairros, né? Teve uma época que nós tínhamos mais de 20 CAPs, a gente chamava de CAP, né? Comissão de Acompanhamento de Projeto. Por quê? Porque a comunidade estava lá e nos ligava, nós tínhamos grupo de WhatsApp, e nos ligava e nos mandava mensagem dizendo, olha, não apareceu ninguém da empresa aqui, não estão fazendo, e a gente tinha como fazer essa cobrança, né? Mas a qualificação, e aí eu quero dizer isso, a qualificação dos fiscais das obras, ela é fundamental para garantir. Existe hoje uma metodologia, falando em obras, é BIM, se não me engano, que já é lei, que nós já deveríamos estar usando no município, que permite que os projetos sejam feitos todos em 3D e com isso tenha melhor transparência pro detalhamento da planilha, porque normalmente a gente tem planilha, usa o SINAP, que é uma referência de valores, mas esse projeto nesta metodologia em 3D, ela vai te permitir dar a espessura de um reboco, para essa espessura, a quantidade. Então, o próprio programa já calcula isso. Então, fica mais fácil na execução e mais fácil também na licitação, né? E depois na execução da obra. Porque o que acontece muitas vezes, né? Se um projeto ele não está bem feito, bem desenhado, vai acontecer que a empresa vai receber, vai ganhar essa licitação, vai começar a executar e vão começar a surgir dúvidas. Vão começar a surgir questionar, mas não dá, isso aqui foi mal dimensionado, este valor, e isso trava as obras. Aí tu tem que repactuar, tu tem que fazer um aditivo naquele contrato, e aí é um vai e vem, né? Tu precisa do parecer jurídico, tu precisa de novo da revisão ambiental, e é o que mais demora. Então, se nós tivermos projetos mais redondos, né, e equipes já prontas capacitadas para fazer a fiscalização, eles vão andar mais rápido, né? Falando agora de saúde. Atualmente Rio Grande ainda tem unidades de saúde tradicionais, né, como é o caso Hidráulica, Junção, Parque São Pedro, que ainda não são atendidas pelo Programa Estratégia de Saúde da Família. E quando a gente olha aquelas que já são atendidas, algumas têm falta de profissionais, né, de equipes multiprofissionais, médicos especialistas. Qual a importância do Programa de Estratégia de Saúde da Família para o governo, para a proposta da Frente Popular, e como pretende suprir essas demandas? Eu estava falando ainda agora sobre isso com a comunidade ali da Mangueira, né? Por exemplo, Junção e Parque São Pedro ainda tem uma unidade básica de saúde, né? Mas a Mangueira não tem nada. Estou te dando um exemplo, né? Então nós vamos precisar qualificar e ampliar. Mas antes de pensar em ampliação, a gente tem que reorganizar a estratégia de saúde da família no nosso município. Por que eu digo isso? Eu sou uma apaixonada pela estratégia de saúde da família. Eu entendo que ele é um programa maravilhoso que trabalha a prevenção e a promoção da saúde, que trabalha com equipes que conhecem a comunidade. Só que essas equipes, hoje, elas não estão completas. Essas equipes têm problemas principalmente da falta de agente comunitário e falta de médicos, né? E que são fundamentais. O agente comunitário é o elemento que acompanha a vida daquela família, que consegue orientar uma mãe com a vacinação dos filhos,
que consegue saber que naquela família tem alguém diabético ou tem alguém hipertenso, vai encaminhar para o programa, né, que a gente já tem no município, não sei como é que hoje está funcionando, que é o Hiperdia, que trabalha a questão das pessoas com pressão alta, também tem os programas de diabetes. Então, a estratégia, ele é um programa excelente, só ele precisa ser reorganizado, né? E com urgência ele precisa ser reorganizado. Nós precisamos ter médico no posto, nós precisamos que o agente comunitário possa acompanhar essas famílias, possa garantir a informação lá dentro, que isso seja transparente no prontuário eletrônico. Então é um sistema, né, Dani, que tem que funcionar. Então nós vamos fazer esse levantamento, principalmente contratar médicos para os postos, os agentes comunitários, completar as equipes, é o primeiro passo, para depois a gente pensar nesta ampliação. E a outra coisa que é fundamental dentro disso é a questão da medicação, né? Porque também não adianta tu ir lá. Exatamente, tu vai lá, tu consulta, o médico vai te diagnosticar, vai te dar receita. E aí? Muitas vezes os remédios são caros, não tem condições de comprar. Muitas vezes pessoas que tomam medicação de uso contínuo precisam dessa medicação. E hoje é uma grande queixa da comunidade, é a falta de medicação também, associada à falta de médico. Né? Às vezes as pessoas nem se dão conta de reclamar da agente comunitária, né? Mas eu estou levantando aqui porque ela tem um papel fundamental também no conjunto de pensar a saúde. Mas quando tu falaste da farmácia, além da uma queixa, né, nas conversas que a gente teve até para pensar, né, as entrevistas, uma queixa que se teve foi da questão da centralização. Existe algum projeto para que se descentralize o serviço da farmácia? Então, duas ações, né? Dois projetos. Uma é uma ação mais simples, que é a descentralização em alguns pontos, como cassino, mas o principal programa que eu tenho dito e que nós vamos fazer, porque ele não é um programa difícil, ele é até mais barato de ser feito, é a criação da farmácia itinerante. Na verdade, é um veículo com as condições internas adaptadas para carregar medicação, e esse veículo vai receber pelo prontuário eletrônico a demanda do posto por região e vai fazer uma entrega, se eles fizerem uma entrega por dia ou a cada 2 dias, né? Ou toda semana fazer o circuito, principalmente no interior. A gente está falando daqui que é mais próximo, mas o interior. Pega a Ilha da Torutama, imagina o que a pessoa vai gastar de recurso, de dinheiro para vir até Rio Grande, muitas vezes pode chegar aqui e não ter esse remédio na farmácia. Então, o registro da demanda vai ser feito pelo próprio posto e a partir daí, isso chega na secretaria, abastece a farmácia itinerante e a entrega vai ser feita no próprio posto. Pode atrasar? Pode não ter aquela medicação específica? Pode, como em qualquer sistema, né? Mas a ideia é que a gente possa ter. E como fazer isso para garantir ter a medicação? Hoje eu recebi uma denúncia de que não tem pouca, não vou nem dizer que não tem, não, porque tem pouca adrenalina para SAMU, por exemplo, que é uma medicação básica para evitar que um paciente cardíaco morra, né, na hora que está tendo um infarto. Então, precisa ter esse controle e o município precisa comprar. Mas não tem dinheiro, a medicação é cara. Existem possibilidades de baratear isso, que é a compra coletiva dos remédios, a participação dos municípios em consórcio de compra de medicação. Por exemplo, já funcionou o consórcio da região sul, aqui dos 23 municípios, porque uma coisa é Rio Grande comprar uma medicação, outra coisa é Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, Chuí, Santa Vitória fazerem a compra juntos, tu consegue baratear. E normalmente essas listas são medicações comuns a todos os municípios, né? Essas que são oferecidas. Então é fundamental também ter o remédio, para que a pessoa possa realmente se tratar, né? A gente tu citaste a questão da falta de médicos, né? E uma das coisas que acontecem é que quando a gente vai falar de melhoria de serviço, sempre tem a questão da mão de obra, né? De se contratar. E aí o município tem uma questão da responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, já teve alguns apontamentos até de ter passado um pouquinho com o percentual de pessoal, né? Como fazer isso? Como equilibrar esse
nessa exigência da lei. Necessidade de contratação com a questão do orçamento, né? É importante isso, porque alguém me disse, se vocês estão pensando em contratar, nem era desse tema, era o tema da educação. Mas o município não tem índice mais suficiente. Mas tem programas, Dani, como a questão dos mais médicos. O governo federal hoje tem muita coisa a ser oferecida, seja para a saúde, seja para a educação, seja para a infraestrutura, que aí o compromisso do executivo municipal é cadastrar, né? É nós irmos lá, nos cadastrarmos no Mais Médico, levantar a demanda de Rio Grande, fazer a justificativa do que a gente precisa, porque aí tu recebe recurso específico para isso também, né? Dentro de um programa. Então é desta forma, a gente sabe que vai ser difícil, o primeiro ano vai ser um ano bem difícil, porque já foi apresentado o orçamento com um déficit de quase 100 milhões, então nós vamos ter que ajustar muitas coisas, readequar, e aí para isso a gente precisa contar com a Câmara de Vereadores, né? Mas tem coisa que é saúde e educação que não dá para a gente deixar passar, porque isso é urgente para a cidade. Né? Ainda falando sobre saúde, a gente tem o Centro de Estimulação Precoce, que foi inaugurado em abril desse ano, para atender as crianças autistas e crianças de 0 a 3 anos com atraso no desenvolvimento. E ainda o atendimento ainda ele é muito restrito. Existem propostas para efetivar esse atendimento, ampliar esse atendimento, atender essa comunidade, porque a gente sabe que o atendimento precoce, né, muda o desenvolvimento da criança. E aí eu vou juntar a importância de ter esse diagnóstico o mais cedo possível, né? E com a ampliação, e é isso que a gente quer fazer, com a ampliação das vagas da educação infantil, nós vamos conseguir também diagnosticar mais crianças. Isso vai aumentar a demanda desse centro. Então nós vamos precisar qualificar e ampliar isso. O que a gente não conseguir dar conta, o município tem como também buscar recursos junto ao governo do estado, até porque isso é um serviço especializado e Rio Grande ainda não tem a gestão plena, então depende de muito recurso do estado também, para que a gente possa ampliar, ou se não dá conta, contratar, como a gente contrata na educação, a compra de vagas da educação infantil, também contratar nos serviços que são oferecidos privados na cidade, contratar espaços para atendimento dessas crianças. Mas é fundamental, porque quanto antes tu descobre, melhor tu vai trabalhar essa criança e desenvolver o seu potencial de forma mais plena, né? Falando sobre então a educação infantil, a gente teve um crescimento expressivo no número de vagas, né? Ainda precisa ampliar, principalmente de 0 a 3 anos, e a questão do turno integral também. Qual é a proposta do governo para isso? Então, são duas coisas, né? Uma é ampliar a educação infantil, e a gente precisa isso, porque tem meta no plano de educação para isso. Nós temos escolas de educação infantil que ainda não estão funcionando, escolas que a gente deixou em construção e não estão concluídas, então a gente precisa botar em funcionamento as que já estão concluídas, né? Precisa concluir as demais, abrir essas vagas e botar essas crianças na escola. Isso é uma ação quase que emergencial para isso, é ampliar esse número de vagas. Eu tive outro dia visitando uma escola particular, que não é particular, né? É filantrópica ali, a Mansão da Paz, que tem convênio com o município e hoje faz um atendimento já a essas crianças através da compra de vaga, assim como o educandário. Então isso é uma coisa que a gente pode e vai, né, continuar fazendo e até ampliando para garantir essas vagas da educação infantil, né? A outra coisa que tu estás falando é o turno integral. O turno integral, né? O município hoje tem uma escola de turno integral, que é a Valdir, né? Mas a gente pode buscar projetos, como já teve o Segundo Tempo, o Mais Educação no governo federal, para fazer com que essas crianças possam permanecer no turno inverso na escola, né? E vou te dar exemplo que hoje já acontece em algumas escolas com o trabalho voluntário das pessoas. Eu conheci um grupo que faz atividades de artes marciais com as crianças e hoje eles voluntariamente atendem 300 crianças da rede, né? Contando assim, com o apoio de uma empresa, de outra empresa que ajuda, uma ajuda na camiseta, outra ajuda no lanche, e já é feito desta forma. Eu entendo que o município tem que potencializar isso.
E para isso tu nem precisa buscar o recurso do próprio orçamento. Uma emenda parlamentar pode dar conta desses projetos inicialmente, né? Mas o cadastro em programas de esporte, em programas de cultura que tem no governo federal, vai nos ajudar a financiar esse tipo de coisa. E isso é uma ação que será paulatina. Nós não vamos colocar todas as escolas de turno integral, mas nós vamos cadastrar o município para ter mais escolas de turno integral. Eles abriram, já tem, no MEC já tem esse edital para as escolas de turno integral, né? E quando a gente fala de educação básica, agora saíram os dados do censo escolar, do IDEB, e a pior etapa, né, do 6º ao 9º ano, né? Vocês têm alguma proposta específica para essa etapa? Porque a gente vê que tem uma diferença bem grande de os dois não estão adequados, né, às metas, mas do 6º ao 9º ano essa... Ficou pior, né? A classificação ficou pior. Isso dói muito porque caiu, né? Nós já tínhamos conseguido, na gestão do Alexandre, crescer esses números, né? E agora a gente vê que o resultado caiu. Além de cair esse resultado, o município também perdeu recurso da educação, porque quando tu diminui o índice, tu também perde recurso. Quando tu diminui o número de vagas, quando tu não cria vagas novas, tu também não recebe recurso, né? Então nós vamos precisar trabalhar firme para tentar recuperar isso, né? E vamos recuperar. A primeira coisa é articular isso, é voltar a escutar as comunidades escolares, escutar os professores, as diretoras de escola, com os pais, o que a gente precisa melhorar, aonde estão as principais dores, a gente já sabe algumas, né? Mas articular isso planejadamente para poder recuperar. E sabe que um índice não diz tudo, mas diz muito, né? Não é à toa que eles medem, não é à toa que tem essa preocupação nacional com o desenvolvimento da educação, né? Eu ouvia hoje... Chega ao ponto das crianças passarem de ano sem saber ler. A mamãe estava se queixando para mim disso hoje, né? Então, a escola precisa de mais suporte, de mais apoio, de mais estímulo, de mais cobrança também deste resultado, né? Isso a gente só vai conseguir construir no diálogo, escutando a comunidade escolar, né? Estabelecendo metas junto com essa comunidade escolar. Então, é dessa forma que a gente quer recuperar, então, os nossos índices, né? A gente tem a questão da inclusão na educação e ao longo dos anos, né, com as leis do governo federal, essas crianças que antes estudavam em escolas especiais, acho que mais de 90% hoje estão inseridas dentro da escola pública municipal, pelo menos aqui, né, em Rio Grande essa é a realidade. Acho que essa etapa de incluir dessa convivência com os outros, a gente avançou, mas como fazer para que essas crianças agora tenham um ensino, um aprendizado adequado, a questão dos monitores, da sejam formação respeitadas, né, na sua individualidade, né, na sua forma de ser, viver e se relacionar. Isso aumentou muito mesmo. E a maior queixa que eu tenho recebido da educação, a gente sabe que tem outras coisas que precisam melhorar, mas a maior queixa que eu tenho recebido das mães é a falta de monitores na sala de aula para dar conta do acompanhamento dos seus filhos, né? Nenhuma mãe quer colocar numa escola que vai ter o discurso da inclusão, né? Então eu estou colocando meu filho na rede municipal, junto com todas as demais crianças, mas que essa criança vai ser excluída, né, neste lugar é muito pior, né, do que não entrar. A dor de uma mãe é muito pior nisso. Então, além da contratação de monitores, que não é uma coisa cara, né, é a capacitação desses monitores. Porque o monitor não pode ser só um cuidador para que essa criança se mantenha quietinha, não incomode os demais, como a gente vê isso. E eu tive agora nesses meus 3 últimos anos, Dani, já estou aposentada, né? Mas a gente não consegue parar. Eu estava como voluntária no Educandário, no Coração de Maria, que é uma escola filantrópica e de turno integral, né? Tem as crianças. E o Educandário, em 21, ele não tinha nenhuma criança com deficiência. Hoje ele tem mais de 35 crianças com deficiência. Então a gente foi acompanhando isso e buscando as soluções. Então não basta tu ter um monitor apenas, tu tem que ter esse monitor capacitado para isso. Alguém que pense, bom, eu tenho a função, a tarefa de potencializar essa criança.
de estar à disposição para que ela desenvolva o seu potencial, para que ela se reconheça naquela equipe, né, naquele grupo, se integre a isso e seja respeitada também. Às vezes eu falo isso, mas a coisa mais fácil de ser respeitada é pelos próprios colegas, né? As crianças, elas têm uma facilidade no acolhimento, assim, e a gente viveu isso ali, né? Que o educandário é uma escala pequena, uma escola que não tem 200 crianças no total, mas a gente vê a facilidade que os pequenos se acolhem, né? Mas muitas vezes é o preconceito maior da sociedade que não consegue enxergar a capacidade dessa criança, o potencial que cada criança tem. Então, é contratar monitores, é capacitar esses monitores, é fazer o diálogo com a comunidade escolar para que essa comunidade tenha o entendimento e acolha essa criança e entenda as diferenças e as necessidades dessa criança, e também valorizar isso na própria comunidade, dando resultado para a comunidade, né? E como a gente falou do déficit de médicos, de monitores, a gente também tem o déficit dos trabalhadores de educação, professores, bibliotecários. Como resolver essa situação? A primeira coisa que eu quero fazer é poder voltar a abrir o diálogo com os professores, né? Além da gente ter falta, porque já tem um quadro diminuído, nós acabamos tendo esse quadro diminuindo mais ainda pela questão dos atestados, do adoecimento dessas pessoas pela sobrecarga que estão, pela pressão que têm vivido, né? Essa é a grande queixa que eu tenho escutado dos trabalhadores em educação do município. Então, reabrir esse diálogo, construir com quem está na base, professores e diretoras, é uma prioridade para que a gente possa pensar, né? Planejar o andamento do próximo ano escolar. Agora, falando um pouquinho de economia, a gente tem alguns dados que mostram a falta de autonomia, muitas vezes, financeira dos municípios. E aqui em Rio Grande, em 2021, de acordo com o portal Meu Município, a cada real recebido em transferências intergovernamentais, 53 centavos são de recursos próprios. Então, quase metade da receita do município era advinda dessas transferências. Como fazer para que se aumente os recursos próprios arrecadados aqui no município? Duas coisas que são básicas, né, para simplificar. Uma delas é buscar captar recurso no governo federal. Acho que a gente viveu um momento muito triste na nossa cidade, que foi essa questão da enchente. De outra parte, a gente conseguiu ser percebido pelo governo federal. O estado do Rio Grande do Sul conseguiu ser percebido, né? E nós temos que aproveitar essa oportunidade, cadastrar projetos, buscar recursos, porque esses recursos sendo aplicados aqui, eles vão gerar trabalho e renda, eles vão gerar mais impostos, isso se traduz em mais impostos, né? Somente no ISSQN. Esta é uma ação, só me retoma a pergunta. Para fazer com que girar um orçamento próprio. Então, estimular e atrair mais investidores para essa cidade. Eu estava numa reunião lá do Sinduscom, numa entrevista do Sinduscom, e eles deram um dado assustador, assim, comparando, porque a construção civil, por que eu estou falando do Sinduscom? A construção civil, ela é um balizador do desenvolvimento econômico, tu pode ver isso, assim, né? As cidades que estão melhor, elas têm um índice de construção, eu não vou nem sair daqui, vou para Pelotas. Se tu andares em Pelotas, tu vai ver a quantidade de construção que tem de novos condomínios, de prédios. Isso gera riqueza para o próprio município, porque essas pessoas, elas estão contratando, estão gerando trabalho e renda e estão pagando imposto. Então, qual é a queixa? Pelotas investiu, teve como resultado 400 milhões da construção civil para o município de Pelotas. Construção nova, criação de novos espaços, de novos condomínios. Rio Grande foi 80 milhões. Né? Olha o tamanho. E muitas delas em imóveis usados, em reformas. Então nós precisamos investir nisso. Qual é a queixa desses investidores? O que a gente estava falando lá no início. A burocracia, a falta de possibilidade. Tem um empreendimento que está há mais de 5 anos, eu fiquei sabendo, porque essa pessoa estava tentando a liberação ainda na época do governo Alexandre, né? E eu acompanhei muitas vezes as conversas.
E ela continua buscando essa aprovação e 5 anos ainda não está. Tu acha que um investidor vai ficar aqui? Não vai, ele vai embora e aí ele vai levar riqueza que poderia investir aqui em Rio Grande. E quais são esses gargalos principais, assim, para essa demora? Todos eles reclamam da burocracia. Né? Então, a criação, nós tínhamos feito isso, a criação do alvará online para empreendimentos pequenos, de pequeno porte, com impacto menor, a questão ambiental, tu poder fazer essa liberação e ter o acompanhamento e a fiscalização dessa obra já, a adequação do alvará durante a construção, o que facilita a vida de quem vai fazer. E os demais, nós criamos na época do governo Alexandre uma comissão especial que tinha prazo de no máximo 60 dias para análise do projeto, né? Para projetos maiores e projetos que a gente chama de estruturantes, porque interessa para a cidade ter isso, porque isso traz riqueza para a cidade, isso oferece condições para as pessoas poderem, por exemplo, se é um condomínio habitacional, nós temos um déficit habitacional grande na nossa cidade e não é só de pessoas que não têm como comprar, pessoas que têm como comprar um apartamento, que têm como pagar, também não tem essa opção porque não tem a construção aqui. Né? Alguns condomínios que foram criados, como o caso ali, eu lembro do Bragança, do Aquapark, que são condomínios para classe média, né? faixa 1,5 e 2 do Minha Casa Minha Vida, em um mês estava tudo vendido. Né? Um condomínio ali aqui do Cassino, aqui, não lembro o nome dele, em 24 horas, que era condomínio de loteamento, em 24 horas estava tudo vendido. Então, tem a possibilidade de fazer. O que nós temos que fazer é atrair gente para querer investir aqui. E tu vai fazer isso criando as melhores condições, porque nenhum empresário vai vir para Rio Grande para ter prejuízo. Né? Quando a gente fala de atrair investimentos, tu falaste da construção civil, mas tem outros, né? Tem outros outras áreas. Tantos, cara. Tu te fala que eu que estava mais... É que eu lembrei, assim, porque a gente sempre fala, por exemplo, do turismo, que tem que atrair empresários, investimento e tal. E eu ouço isso anos do potencial turístico de Rio Grande, parece que a coisa não engrena. Só que assim, olhando para a cidade, a gente tem questões de infraestrutura muito sérias que às vezes podem também afastar esses investidores, que é o caso de a gente ainda tem valeta céu aberto, a gente ainda tem ruas sem calçamento no centro. Exatamente. Então, como resolver isso? A questão da infraestrutura dessas obras. E essa questão do turismo é fundamental, né? Porque a gente diz isso. Né? Eu, como rio-grandina, também digo, né? Nós temos um potencial maravilhoso para o turismo. E aí a gente gosta de dizer a maior praia do mundo, e é mesmo, o time mais antigo, a primeira biblioteca, a Câmara do Comércio. Só que não adianta a gente fazer esse elogio e não traduzir isso na valorização desses prédios, desses espaços. Então, criar mecanismos, eu vou te dar o exemplo ali que a gente acompanhou bem de perto, né? Porque o Comitê da Cidadania está naquele espaço do sítio da aviação férrea. Aquilo está se destruindo. O município não vai ter como investir naquilo ali, porque o valor é muito alto, a não ser que a gente busque um projeto. Mas não é tarefa do município. Né? A obrigação para o município. A tarefa do município é estimular que aquilo ali se desenvolva, né? É fomentar que aquilo ali se desenvolva. Então, uma parceria público-privada, né? E o município sabe que tem a obrigação, e aí tu disse isso, o que nos cabe para esses investidores? Oferecer qualidade de infraestrutura da cidade. Ele não vai vir se não tiver, né? Se não tiver como as pessoas terem acesso, não tem ônibus que chegue, se não tem uma estrutura mínima de calçamento, de mobilidade. Então nós temos que investir na infraestrutura. Né? E quando estávamos no governo, nós qualificamos, e falou das valetas, né? A gente tinha o programa Valeta Zero, e muitas vezes eu escuto dizer, mas não fecharam as valetas. Óbvio que não. Rio Grande vai precisar ainda de muito tempo para isso, mas quando a gente fala no nome de programa, na verdade é uma meta, né? Onde a gente quer chegar. Então ainda tem muito, mas nós fechamos mais de 50 quilômetros de valetas, né? Durante a gestão. Qualificamos 98 ruas na cidade. É bastante. É suficiente? Não. Né? Porque isso, Rio Grande tem muito ainda por fazer. E a gente vai ter que investir nisso. Né? Essas obras também são obras caras, né? São obras caras e precisa de investimento externo para isso.
O orçamento do município, da arrecadação do município, ele serve para tu manter com qualidade os serviços públicos, né? Educação, assistência, saúde. Os investimentos, a gente tem que buscar uma forma de não tirar dinheiro do básico necessário, né? Mas garantir que tenha esses financiamentos. O atual governo fez uma busca, uma captação internacional, inclusive, né? Com a agência francesa, vão ser 400 milhões. Eu quero aqui de pronto dizer que nós vamos assumir isso e vamos executar isso. É importante que diga, porque a gente sabe que são obras estruturantes, obras que nós já estávamos trabalhando, como, por exemplo, a duplicação da Roberto Sokovski, que vai aliviar o fluxo de entrada e saída da cidade. Eu não sei bem o desenho do projeto, porque nós já tínhamos feito um projeto de duplicação da Sokovski, que estávamos buscando dinheiro na época no governo federal, que era o programa Avançar. Com a nossa saída, acabou não avançando, né? Não se mobilizaram. Bom, se mobilizaram agora, é uma obra estruturante, é uma obra que a gente vai tocar, apesar da preocupação de ser uma captação que a gente vai pagar em euro, né? Mas isso faz parte de quem assume, né, de um gestor, ele assume a instituição. Então, assim como hoje o atual prefeito está executando obras com recursos que nós captamos, está pagando as mensalidades, o ressarcimento dos recursos que nós captamos, nós também vamos continuar fazendo isso, porque a gente entende que o município, ele é uma instituição e o seu gestor tem a obrigação de dar continuidade. Não pode parar e ficar 3 anos e meio parado e nos últimos 6 meses recomeçar as obras, né? Sabendo que tem recurso. Então é isso que a gente quer fazer, dar continuidade em obras estruturantes que vão garantir. Essa aí permite desde lá da Sokovski até a 1º de maio, um projeto feito pelos nossos servidores, pelos servidores do município, que aliás é uma equipe extremamente capacitada. Eu trabalhei com eles, acompanhei eles, então é esse pessoal que a gente vai poder contar também para a execução desses projetos, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas também falando em economia, como fazer para fortalecer a agricultura e o setor pesqueiro? Eu não te falei falando em economia, a gente mudou isso dessa questão do investimento no turismo. Nós precisamos qualificar, e aí tu tem como negociar com um investidor numa parceria público-privada para assumir determinados locais, né? Fazendo a manutenção desse local, trocando. Tem um mecanismo que já está no plano diretor e que tem que ser regulamentado, mas nós vamos ter que revisar esse plano diretor, que é não é permuta onerosa, é concessão onerosa, né? Que ele pode comprar, fazer essa troca, que vai ajudar nisso também. Mas voltando para o que está me perguntando da agricultura, né? Nós precisamos estimular não só a questão da agricultura, como a questão da pesca artesanal. A agricultura do nosso município sofreu muito, já estava sofrendo, a enchente foi terrível para eles. Eu tive na ilha visitando o pessoal, e eu dou exemplo da ilha, porque é nosso maior espaço da agricultura familiar mesmo, né? Então são pequenas e grandes ações que podem ser feitas, né? Como, por exemplo, a gente falou da educação, a compra dos hortifruti granjeiros dos nossos agricultores na merenda escolar. Isso pode parecer pequeno, mas hoje a gente tem mais de 20 mil crianças que fazem a refeição, né? Então, nós fizemos isso no governo Alexandre. Melhora a qualidade da alimentação e tu gera renda para esses agricultores e pescadores, porque a gente também incluiu o pescado na merenda escolar. Eu estou te dando um exemplo, né? Mas outros projetos de apoio, estimular, né? Existe pelo governo federal o PRONAF, né? Estimular, dar assessoria a esses agricultores para que eles possam acessar esse crédito, trabalhar em parceria com a Emater, que é do Estado, mas é uma agência de desenvolvimento da agricultura, né? Que tem um trabalho maravilhoso, institucional muito bom, com técnicos de excelência, que a gente possa construir essa parceria e dar essa assistência técnica para os nossos agricultores, né? Assim como para os pescadores. Acho que isso é fundamental e trabalha a nossa
eu brinco que é economia de base, né? Que ninguém enxerga, a gente fala em economia maior, polo naval, desenvolvimento, que eu vou continuar brigando, que eu já disse isso, já avisei o deputado ao Alexandre, você é a primeira a ir lá incomodar para que a gente movimente de novo, traga mais coisas para cá, para Rio Grande, para o polo naval, porque nós já temos um grande ativo pronto, uma estrutura pronta, uma comunidade qualificada para trabalhar nessa questão naval, então a gente precisa também trazer isso. Mas não é Rio Grande, não é só polo naval, e tu fez uma pergunta para eu poder dizer isso, né? A gente vai continuar precisando da agricultura, a gente vai continuar precisando da pesca, do comerciante, né? De todos que compõem isso. E eu não falei com relação ao desenvolvimento, eu fiquei falando da construção civil, né? Mas o desenvolvimento de novas tecnologias para dar conta dessa mudança que a sociedade tem hoje, né? E nós temos tanto na FURG, o Santec, quanto no IFE, laboratórios que podem nos ajudar a desenvolver startups, novas empresas que podem estar atuando aqui e permanecendo aqui, porque nós já perdemos muita gente, né? Tanto a FURG quanto o IFE produz um caldo muito grande de conhecimento que a gente muitas vezes perde porque não dá a oportunidade na cidade, né? Então a gente precisa dar oportunidade para gerar o desenvolvimento real em todas as áreas, né? Isso seria o principal meio para resolver a questão do desemprego também, porque a gente vê acho que 27,6% da população ocupada, e ocupada é trabalho informal e 1 hora, eu acho, dentro do período que foi pesquisado. Então é uma porcentagem muito pequena da população que ainda não tem emprego. Como resolver isso? E a gente vê isso na rua, né? Quando vê as pessoas catando lixo, buscando outras, eu brinco, outras estratégias de sobrevivência, porque é isso, as pessoas precisam sobreviver, né? Isso gera o aumento da violência. Então nós precisamos criar novas oportunidades de trabalho e renda. Não necessariamente um emprego formal, como por exemplo e a gente vai lutar por isso, o Polo Naval, que chegou a empregar aqui em Rio Grande mais de 20 mil pessoas, né? No emprego direto. Imagina o que é isso na cadeia do entorno, na cadeia produtiva da área, né? E que foi realmente doído para a população, porque foi rompido, né, rapidamente. A gente até, falando agora, vou te cortar um pouquinho e perguntar então sobre o Polo Naval. Tu falas do Polo Naval e a gente teve toda a questão envolvendo o Polo Naval nacionalmente, com as operações e os casos de corrupção, e se rompeu realmente, né, se acabou a política. Como fazer, então, para retomar isso de uma maneira diferente, né? Mais sustentável, no sentido de que parece que alguma coisa não estava muito bem feita com os escândalos, né? A corrupção, e até mesmo tem relatos, por exemplo, de pessoas que falam que tinha muitos empregados, às vezes, sem a necessidade realmente... Gerando um custo maior. Né? Sem a necessidade realmente sem ter trabalho para todos, né? Como isso ser mais sustentável? Que bom que tu falou sobre isso, porque assim, eu entendo que realmente tiveram coisas que não estavam corretas. Vamos lá. Se teve corrupção, acho que tem mais é que ser punido mesmo. Né? Tem mais é que ser punido, tem que ser fiscalizado, tem que ser investigado, né? Dado o direito de defesa, né? Para quem é acusado. Agora, isso não poderia ter prejudicado a população, né? Porque a indústria naval brasileira, a indústria nacional brasileira, no estímulo à indústria nacional brasileira, é um grande ganho para a nossa nação, né? E quando rompe dessa forma, né? Quando tu tira uma coisa e com essa que tu destrói a outra, não é correto fazer isso, não é correto com a população que tinha uma expectativa, né? Porque existe necessidade ainda, existe a demanda da construção naval, existe mão de obra qualificada, existe estrutura pronta, mas a gente sabe que também existe, né, Dani, uma grande disputa aí, nacional e internacional. O Alexandre é o atual presidente da Frente Parlamentar do Polo Naval e tem lidado
com empresários de todo o país e empresários internacionais nessa luta pela reativação da indústria nacional, que eu acho que é muito importante e necessário. Porque, queira ou não, por mais erros que tivessem, isso que tu dissesse, são coisas críticas que eu também ouvia, tá? Coisas que daqui a pouco 10 podiam fazer, tinha 20 para fazer, e isso aumenta o custo, né? A outras coisas era com relação à fiscalização, e aí a demora, porque as coisas eram mal feitas, estava mal fiscalizado, tinha que fazer de novo, e a demora na entrega. Mas são coisas que tu tem que ajustar. Se essa empresa é tua, tu não vai fechar a empresa, tu vai demitir as pessoas, punir quem errou, mas tu vai retomar, porque ela dá lucro, ela gera emprego. Então é isso que a gente tem que pensar, corrigir, mas lutar muito para a manutenção da indústria naval no Brasil, né? Porque a gente merece isso, né? Senão a gente fica só produzindo o básico e mandando para fora, eles vão lá, agregam valor e vem para cá, a gente paga milhões por isso. Então a gente precisa sim valorizar o que é nosso. Queria mudar um pouquinho então a pauta para falar. E aí tá falando do emprego, né? Então desculpa. Isso é uma opção de emprego. Isso é uma opção de trabalho e renda, não só para quem está direto ali, mas para o cara do restaurante, da loja, de toda essa cadeia. Bom, enquanto isso não acontece, nós vamos ter que criar outros mecanismos para oferecer possibilidade de trabalho e renda na nossa cidade. Por exemplo, o estímulo à construção civil é um deles. Tá? Um empreendimento na área da construção civil emprega 40, 50... Na época que eu estava coordenando o GPPE, só a prefeitura, com as obras que estavam em andamento, empregava nas empresas, né, que a gente tinha contratado, mais de 500 trabalhadores. Quer dizer, são 500 famílias que têm o seu salário, que podem sustentar a sua família, né? Estou dando este exemplo também, como o turismo. O turismo não é uma coisa difícil, né, de reativar pelo potencial que se tem em Rio Grande, mas nós vamos ter que criar uma cultura de valorização de verdade, né? Não só desse discurso do que é bonito, que é bom, mas não efetivamente criar política para incentivo ao turismo. Tu citaste algumas vezes a questão das enchentes, a gente está vivendo, né, mudanças climáticas, eventos extremos, e o município é o lugar onde a gente mora e onde a gente sente tudo isso, e a gente viu o que foi a enchente, né? Como gerar um crescimento que respeite o meio ambiente e como preparar o município para enfrentar esses eventos extremos que vão ser cada vez mais comuns. Como tu falou, né? A gente precisa se preparar, porque isso que aconteceu agora já vem acontecendo cada vez mais frequentes e cada vez mais esse impacto na vida das pessoas, principalmente das pessoas que já estão mais fragilizadas, mais empobrecidas. Foi o que a gente viu agora na enchente, né? Então, primeiro a questão de infraestrutura, né? De trabalhar a organização da Defesa Civil, requalificação da Defesa Civil, a Defesa Civil com essa questão das mudanças climáticas, ela ganha um novo papel em qualquer gestão, né? Principalmente em Rio Grande, que tem a sua geografia muito frágil também. Nós somos uma península com água em toda a volta, uma cidade que não é alta, então o risco é maior ainda, né? Então, já na época das enchentes, o Alexandre pediu um estudo para a FURG, que já foi devolvido, entregue para ele, um estudo preliminar do que fazer para proteger, para tornar Rio Grande uma cidade mais resiliente à questão dos eventos climáticos, principalmente das águas, né? das enchentes. Então, a nossa ideia é criar um comitê científico, ouvindo a comunidade, integrando universidades, não só a FURG, mas principalmente a FURG, que já tem um trabalho na área de engenharia nisso, a URGS, o IFE, né, e outros especialistas da comunidade, para que a gente busque uma alternativa de criação de infraestrutura de proteção para a cidade, né? Por que eu digo isso? Porque nós temos que ter projeto, apresentar ao governo federal, porque tem recurso para fazer isso. E nós vamos aproveitar essa oportunidade. Já sofremos, nós precisamos sair disso. E sair disso é sentar, estudar, fazer projeto, apresentar e brigar pelo recurso.
né, com relação à infraestrutura. Separado da questão da península, já existe um projeto que nós já tinha trabalhado isso na gestão do Alexandre, que é de proteção da ilha da Torutama, que é uma comunidade tradicional, que foi a comunidade mais afetada. Eu tive lá por mais de uma vez, pela ação da cidadania, trabalhando com a comunidade, buscando trabalhar com esta solidariedade voluntariamente, né? E a gente pôde ver, assim como a gente viu, Dani, que essas pessoas não querem sair de lá. É um lugar deles, de vida, de cultura, eles são pescadores, eles querem ficar lá. Mas saíram, a ilha foi um lugar que praticamente toda a comunidade saiu. Quem ficou dentro de barco, de vez em quando ia mais à frente, pegava comida, voltava para lá para cuidar das suas casas, mas teve gente que perdeu suas casas. Então, projeto 1, o enrocamento da ilha, né? E aí é um projeto separado, que já tem professores da FURC que já trabalharam nisso. Nós precisamos aprimorar, discutir isso lá com a comunidade, porque eu lembro que na época a gente teve algumas sugestões de projetos, de alternativa, e a própria comunidade nos disse que a comunidade tem o conhecimento tradicional, ele é fundamental nessa hora. Não, se você fizer isso aqui, não vai dar. Porque a forma que a água sobe para cá, para a ilha, não resolve assim. Tem que ser pedra, tem que ter outros meios de proteção, né? Mas de criar essa proteção da ilha e também de pensar alternativas dentro do programa Minha Casa Minha Vida para aqueles moradores, né? Uma das alternativas a gente já viu hoje, uma coisa básica que eles nos pediram o dia que a gente esteve lá. Porque, claro, as pessoas me conhecem, sabiam que eu estava no projeto do ginásio, né? Está sendo construído um ginásio lá, que é com recurso de emenda parlamentar ainda do período que eu estava na gestão. E a alternativa que eles deram por que não dá para ampliar, aumentar a altura desse ginásio? Se aumentar meio metro, a água não vai chegar e a gente tem um lugar inicial de proteção. Começou a chover, acolhe na própria ilha, né? E aí depois a gente pensa nas alternativas de saída. Isso é uma coisa que dá para fazer agora de imediato. É só uma alteração de projeto, né, da cota, estou dando esse exemplo. E a outra é pensar tipos de habitação para construir na ilha, para atender a demanda dessas pessoas. Tu falaste de habitação, a gente já está chegando mais no final do programa, mas eu não toquei ainda das construções irregulares, né, em áreas irregulares, esse passivo todo que Rio Grande tem, e com a enchente isso, né, se agrava mais. Tem a Dom Bosquinho, a orla ali da Henrique Pancada. O que fazer com relação a isso? Regularização fundiária, projetos habitacionais para tirar as pessoas de onde não têm condições de ficar, como... Já tem em andamento, né, um projeto grande de regularização fundiária de muitas áreas. Rio Grande tem um índice altíssimo de habitações e áreas irregulares, né? Então a gente precisa regularizar isso. E a outra coisa é essa questão. Claro, quem mais sofreu é quem está em áreas que teoricamente não deveriam estar, né? Eu vou te dar o exemplo da Dom Bosquinho para te dar um exemplo de um projeto que a gente trabalhou, que foi o Pro Moradia, e que a gente deu o nome de Orla Dom Bosquinho. Esse projeto foi inclusive aprovado com lei em 2019, né? Foi aprovado com recursos, 79 milhões. Nós chegamos a trabalhar com uma equipe de engenheiros, arquitetos, assistentes sociais. Foi uma equipe grande de técnicos da prefeitura que trabalhou nesse projeto. Isso foi aprovado, chegou a vir parte do recurso e o atual governo desistiu do projeto, porque entendia que não ia ter prazo suficiente para executar. Olha, se tem uma coisa que me dói de tudo isso, é a gente ter perdido. Porque se nós tivéssemos isso, óbvio que talvez não tivesse pronto, porque ele era um projeto de infraestrutura, saneamento, iluminação, novas moradias, né, adequadas àquela área, na criação de uma orla que ia ter capacidade de absorção e ia evitar que a água subisse na cidade. E é um projeto que está aí, as pessoas podem ver, ele estava acontecendo, né? Mas infelizmente foi perdido, a gente precisa buscar. E por que eu digo? Porque ele era um projeto que não era grande, não ia resolver o problema da cidade, né? Ele pegava da Ipiranga
até o pátio da Anhanguera ali. Então ele era um trecho menor, mas ele iria poder mostrar para a comunidade rio-grandina o como se faz, entendeu? Que é possível ser feito isso. Então nós vamos buscar outros projetos que dê essa condição, né? E ali tinha a proteção ambiental das águas, área de amortecimento, área de lazer, área de ciclovia, área de circulação. Então era um projeto bem completo, né? E semelhante a isso a gente tem que pensar para onde vai expandir isso e como vai fazer, dependendo da área. Para isso a importância dos técnicos, né? E do estudo técnico. Isso serve para Henrique que eu acho que também. Que vai caber aqui. Eu queria falar sobre a questão do patrimônio histórico. A gente citou o centro de eventos e tem outros prédios, a gente tem exemplos que foram mal conservados. A gente tem o Cassino dos Mestres, que acho que nem dá mais para revitalizar. Como resolver esse problema, como preservar esse patrimônio, como não perder mais o patrimônio da cidade? Duas alternativas, né? Uma delas é buscar recurso fora para isso em editais, como teve, Rio Grande não entrou há um tempo atrás, eu sei porque eu convivia muito em Pelotas, eu estava fazendo mestrado na época, o Monumenta, né, que permitiu que o próprio município fizesse a conservação e a recuperação do seu patrimônio histórico, mas uma alternativa é a questão da parceria público-privada, dando o direcionamento do uso, dando a possibilidade de desenvolver. E eu te dei o exemplo dali porque meu sonho é que aquela área se transforme num grande parque urbano, o sítio, né? Pensando-se no conjunto, o sítio da aviação férrea ali, ele pode ser, a Passo Fundo tem aqui exemplo disso, não vamos nem longe para dizer que está falando em grandes cidades, não, Passo Fundo é menor que Rio Grande, e tem isso, né? Com iniciativa privada. Eu vou te dar um exemplo do que já está acontecendo, que foi uma iniciativa também que iniciou no governo do Alexandre, que é esse complexo da Rengans ali, né? Que hoje tem lá dentro o Stock Center e tem a possibilidade de recuperação daquela área que a comunidade já está vendo, já está usufruindo, inclusive, daquela área. E é uma parceria público-privada. Nosso tempo se encerrou e agora tem 3 minutos, então, para fazer as tuas considerações finais. Obrigado, o tempo passa rápido, a gente nem percebe. Marca isso, eu vou passar do tempo também. Me avisa, mas primeiro, Dani, agradecer a vocês, os dois, né, por essa oportunidade, parabenizar pela iniciativa de dar mais transparência, de tornar isso mais público para que a comunidade possa nos ouvir e fazer a escolha da melhor forma, tá? Que a partir dessas escolhas possa ter a possibilidade de nos cobrar o que a gente tem dito, né, no dia a dia. Mas eu quero falar também direto a essa comunidade que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Eu quero reforçar aqui com vocês o meu compromisso, a minha disponibilidade de estar a serviço dessa cidade. Né? Quando eu tomei a decisão de aceitar esse desafio de novo, né, como foi em 2020, foi porque eu entendi a importância, a situação que a gente está hoje em Rio Grande, que isso não pode continuar como está. Essa situação de abandono, a gente deixou de falar tantas outras coisas que são importantes, né? Mas eu quero assumir um compromisso de cuidado com a cidade, e não só o cuidado físico, mas o cuidado físico hoje ele é fundamental. Eu quero começar minha gestão, eu tenho dito, com um grande mutirão de limpeza nessa cidade, né? Porque não dá para enxergar Rio Grande da forma que ela está. A cidade não merece isso, as pessoas não merecem isso, né? Mas fazer uma gestão que olhe e que cuide e que priorize as pessoas, né? Que as pessoas possam voltar a sorrir, usufruir dessa cidade, contribuir com essa cidade, promover o desenvolvimento a partir dessa construção coletiva, criar mecanismos, eu não falei aqui, mas isso está no nosso plano de governo, criar mecanismo de participação popular, onde as pessoas possam dar as suas sugestões, né? Propor iniciativas, porque é isso. Quem está na vida sabe o que é, o que sente, qual é a demanda, e é nessa construção coletiva que a gente quer melhorar o futuro de Rio Grande, buscar
novas possibilidades para que a gente garanta um futuro melhor para todas e todos, principalmente para as crianças. Muito obrigada. Espero vocês dia 6 de outubro. Agradecer a tua participação aqui, Darlene, agradecer também a audiência de todos e te convidar para nos seguir nas redes sociais, @sonarjornalismo. Muito obrigada, até mais.